Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar de Bunny Girl e Monogatari. Muita gente vem comentando das semelhanças entre os dois e alguns argumentando até que Bunny Girl é uma cópia de Monogatari, enquanto outros argumentam que é mais uma inspiração em Monogatari, principalmente a premissa inicial de Monogatari, mas é uma série que criou uma identidade própria, é bem diferente em geral de Monogatari, embora as duas lembrem uma outra, se você só comenta sobre a sinopse. Eu vou discutir aqui as semelhanças e diferenças entre as duas e vocês podem tirar as suas próprias conclusões quanto a isso. Começando com a premissa, essa é muito parecida realmente das duas. As duas séries trabalham com o protagonista ajudando várias garotas envolvidas em problemas sobrenaturais. Então sim, claramente Bunny Girl pode ter se inspirado. Em Monogatari parece que se inspirou, só que se eu detalhar um pouco mais a premissa dos dois, você vai notar que são bem diferentes. Mas primeiro as semelhanças, eu vou falar todas as semelhanças depois. A gente vai para as diferenças, incluindo a da premissa. Outra semelhança, ambos usam os problemas sobrenaturais que ocorrem com as heroínas para desenvolver o psicológico delas, ou até pode ter ligação, o psicológico delas, o problema sobrenatural. Bom, a próxima semelhança, a heroína Amai, de Bunny Girl, é muito parecida com a Senjou Gahara, de Monogatari. Pô, Marco, não tô vendo semelhança nenhuma, são bem diferentes da aparência. Sim, a aparência delas é totalmente diferente, mas a personalidade lembra, não é igual, mas ambas têm personalidades bem fortes, que se assemelham e, além disso, viram namoradas do protagonista no final do arco delas. Então, já aí a gente tem realmente uma semelhança bem grande, mas as semelhanças meio que morrem a partir daí. Ou não, alguns argumentariam de que outra semelhança é de que essa namorada do protagonista continua participando em vários arcos da história. Só que, no caso, a Mai participa um pouco mais em comparação a Senjou Gahara. Em Monogatari ela fica desaparecida em vários arcos de Monogatari, mas aí é complicado, as duas aparecem nos outros arcos. É a melhor forma de simplificar, se eu ficar comparando quem aparece mais, quem aparece menos, aí já seria meio demais, então pode considerar uma outra semelhança, essa namorada dele continua aparecendo nos outros arcos, algumas vezes mais, algumas vezes menos. De qualquer forma, agora as diferenças. Para começar, a premissa, se você detalhar, ela já começa a mudar bastante. Em um dos casos, são garotas com problemas sobrenaturais envolvendo folclore japonês, ou seja, lendas japonesas, envolvendo deuses japoneses ou coisa parecida, que encarnam nas garotas de alguma forma. Já o outro caso, de Bunny Girl, são garotas que desenvolvem problemas sobrenaturais, poderes ou algo parecido, através do psicológico delas. A perturbação delas acaba afetando o ambiente, de forma que elas ganham poderes que não podem controlar e mais prejudicam elas do que outra coisa. Não são aqueles poderes legais ou coisa parecida, são só problemas que são criados para elas através de situações sobrenaturais. Outra diferença é que em Monogatari as coisas são sobrenaturais mesmo, enquanto em Bunny Girl tem teorias científicas sobre elas. Então são sobrenaturais, mas sobrenaturais misturadas com ciência, por assim dizer. E os problemas sobrenaturais das garotas são bem diferentes em Bunny Girl, em Monogatari. E também as heroínas, a primeira heroína realmente é parecida com a primeira heroína mostrada em Monogatari, mas depois disso não teve nenhuma outra heroína que seja parecida com outra heroína de Monogatari. Então, em geral, o elenco também é bem diferente. E falando no elenco, outra diferença absurda, o protagonista, eu adorei o protagonista de Bunny Girl, já o protagonista de Monogatari. Eu, particularmente, não ligo tanto pra ele. Tem muita gente que gosta, ele é aquele pervertidão e tal. Ele é conhecido até por ser bastante pervertido. Já o de Bunny Girl, mais famoso por ser bastante sincero. Então os protagonistas de ambas as obras, eu diria que são bem diferentes. Mas, pô, Marco, então não é parecido com o de Oregairo? Olha, o de Oregairo pensa até coisas bem sinceras. Mas, em geral, não é nada parecido com o de Bunny Girl. Compara os dois, tem aquela cara mais fechada, os dois são mais quietos e tal. Não são aqueles personagens super emotivos, mas acaba por aí as semelhanças entre eles. O personagem de Bunny Girl realmente é uma coisa bem própria. Você com certeza não vai ver outro personagem de anime, pelo menos até o final de 2018, depois se inspirarem nele. Pode até ter, mas por enquanto ele é o único protagonista que falaria coisas como essa. 年下の男の子にエッチな妄想をされるくらいなんでもない。今エロいこと考えてるでしょ。舞さんの想像の100倍はエロいこと考えてる。お風呂入る。え？覗かないでよ。大丈夫です。僕はシャワーの音だけでご飯3杯はいけるんで。お。これで分かったでしょ。マウストゥーマウスが良かったな。Protagonista de Bunny Girl é uma coisa bem única e, na verdade, é a coisa que mais vendeu a série, por assim dizer. As semelhanças com Monogatari não venderam tanto assim. Para alguns que gostam de Monogatari, ver uma coisa que lembra, sim, deve ter ajudado, mas o protagonista, de longe, é o maior destaque
da obra. E, bom, uma outra diferença absurda entre as duas obras é o ecchi. Em Monogatari é lotado de ecchi, tem toda hora, garotas sem roubo e tudo mais. Tudo bem que eles criam formas elaboradas de tentar esconder as partes lá que seriam censuradas. Eu até falei sobre isso naquele vídeo, sobre censura lá, formas criativas que eles inventam de censurar os animes. Mas sim, é lotado de cenas eróticas e tudo mais. E Monogatari faz parte realmente da franquia. O ecchi tem muito disso na obra. Já em Bunny Girl, não tem praticamente nada. A coisa mais erótica que você vai ver em Bunny Girl é a garota com roupa de coelhinho. Sim, é o maior fanservice que você vai ver. Não tem nada de ecchi, basicamente, na obra. Então, pra quem gosta desse elemento, Monogatari talvez satisfaça mais. Mas pra quem não liga pra esse elemento ou nem gosta dele, aí Bunny Girl provavelmente vai dar mais certo. Essa diferença entre os dois é absurda, é muito gritante. Você vai notar isso nos primeiros episódios já, no caso, na segunda temporada de Monogatari. Nisso, Monogatari, ser mais pesado ainda, é lotado de cena. Todo episódio tem uma pancada de cena assim. E o elemento do harém é tratado de forma bem diferente também, tanto em Monogatari quanto em Bunny Girl, os dois conseguem namoradas, no começo, no primeiro arco, mas em Monogatari ele vai conseguindo várias outras garotas que se apaixonam por ele, inclusive ele beija alguma delas e tal. É complicada a relação dele com as garotas em Monogatari, inclusive alguns vão considerar traição e tudo mais, eu não vou discutir quanto a isso, mas em Bunny Girl não tem praticamente, alguns podem considerar, hein, porque tem mais de uma garota que se apaixona por ele, tem a primeira que é a namorada dele, depois tem uma outra que se apaixona, mas ele não fora nela e tal, e fica por isso mesmo, ela nem volta a tentar. A terceira garota não se apaixona por ele, na verdade, é apaixonada pelo melhor amigo dele, e a quinta garota e a quarta garota também não se apaixonam. E um caso antigo dele por uma garota, porque ele era apaixonado no passado, mas não passa muito disso, então nem pode ser considerado, eu diria, um harém. Então o tratamento de harém dos dois é totalmente diferente. Quem gosta do elemento harém não vai gostar muito de Bunny Girl, não tem foco nenhum nisso. Então quem gosta muito desse elemento, talvez goste mais de Monogatari. Outra diferença, o tom Monogatari tem mais aquele tom de terror em várias partes, tem gore também, um pouco de ação. Já Bunny Girl é um negócio mais voltado pro slice of life com drama. Então o tom das duas obras é completamente diferente. Tem drama também em Monogatari, mas o tom das duas é uma coisa muito distinta. Embora de vez em quando Monogatari caia mais pro Slice of Life, tenha bastante comédia. Mas no caso de Bunny Girl, por exemplo, não tem muito foco em comédia. Tem uma comédia lá, principalmente com a sinceridade do protagonista, mas não tem um tom muito forte disso. É mais realmente um Slice of Life com romance e drama. E a última diferença, o modo que as duas obras foram adaptadas. Monogatari já é uma obra bastante excêntrica, vale dizer, e aí pegou um estúdio que é mais excêntrico e se tornou um negócio extremamente excêntrico, pro fascínio de alguns que adoraram aquela obra diferente pra caramba, e pro terror de outros que gostam de um negócio um pouco mais normal. Eu, por exemplo, não curti muito, é esquisito pra caramba. Eu fiz um vídeo de desabafo até comentando Monogatari Bakemonogatari, que é a primeira temporada. E a termos de curiosidade, um negócio que eu acho que eu não comentei ali, a segunda temporada de Monogatari é muito mais relax. Tudo aquilo que eu reclamei é de Bakemonogatari. Foi outro diretor, na segunda temporada eles vão trocando, revezando. Os diretores têm um coordenador geral, que é o mesmo, mas a troca de diretor faz uma diferença absurda. Sabe todas aquelas coisas estranhas que tem na primeira temporada? Eles reduzem em uns 70% na segunda temporada, em Nisei Monogatari, no caso. Principalmente aquele pisca-pisca da tela que incomodava muita gente, principalmente a mim, mas é uma direção totalmente bizarra e diferenciada. Tem live action misturado no meio, também parou isso na segunda parte do anime, segunda temporada do anime. Também reduziram bastante essa mistura maluca que eles faziam. Um live action no meio, dentre outras coisas que eu detestava, mas muita gente adorou e tal, achou o máximo. E Bunny Girl é uma direção super normal, você não vai ver nada realmente esquisitão ali, é uma boa direção, vale dizer. Não é fantástica, não é top, mas é uma boa direção que entrega nos momentos, precisa entregar nos momentos dramáticos, momentos engraçados. Quando precisa, ela consegue entregar, mas não tem nada esquisito ali, é tudo super normal. Então, o modo que as duas séries são apresentadas é completamente diferente. Na verdade, seria o top 1 da lista, se eu botar essas diferenças. Essa, o ecchi, que é totalmente diferente, uma série tem, outra série não tem, basicamente, e o clima das duas séries também é um negócio que eu acho totalmente diferente. A única semelhança maior, de fato, é a premissa e o fato dos dois conseguirem namoradas lá no começo e a namorada ter uma personalidade semelhante. As semelhanças realmente, depois disso, são muito pequenas. Então, respondendo uma pergunta que muita gente está fazendo, Bunny Girl é uma cópia de Monogatari? Não, tá bem longe disso. A premissa realmente parece ter sido inspirada em Monogatari, a ideia inicial. Mas depois disso, o autor foi desenvolvendo um negócio bem próprio. E eu particularmente gostei mais de Bunny Girl por causa da direção, que é bem mais normal, eu não gosto daquela direção totalmente excêntrica de Monogatari. Eu até falei isso naquele vídeo, desabafo sobre a série, mas não tô dizendo que é ruim, é só um negócio diferentão que eu não curti.
muito. E o protagonista de Bunny Girl, principalmente, é o que mais me vende. O protagonista da obra é muito legal, eu adorei aquela sinceridade absurda dele, eu ri muito, achei o máximo, várias situações. Lá, vários comentários dele. Então simpatizei muito mais com esse personagem e, obviamente, acabei simpatizando muito mais com a obra também. Mas para outras pessoas pode ter sido um caso totalmente diferente. Inclusive, comentem isso, já viu os dois? Comenta qual deles você gostou mais, vou deixar num card aí a votação. Você gostou mais de Bunny Girl, Monogatari ou gostou de ambos? Da mesma forma que também é bastante válido. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo.